Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites deste domingo, dia 8 de junho de 2025. Vamos ter neste domingo 17 palpites com placar exato e 2 opções média por jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá de baixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixe o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pelo Japão às oitavas de final, temos a equipe do Hiroshima contra a equipe do Fukuoka. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o segundo palpite. Ainda pelo Japão às oitavas de final, temos a equipe do Yokohama contra a equipe do Sei Osaka. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o terceiro palpite. Agora pela Europa, Liga das Nações da UEFA, disputa do terceiro lugar, temos a seleção da Alemanha contra a seleção da França. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o quarto palpite. Agora pela Espanha, na Liga 2, as semifinais, temos a equipe do Racing Santander contra a equipe do Mirandes. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gol ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gol na partida. E vamos para o quinto palpite. Ainda pela Espanha semifinais, temos a equipe do Ibiza contra a equipe do Andorra. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou dupla chance, casa com empate, devolve aposta. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar seco. E vamos para o sexto palpite. Agora pelo Paraguai, a primeira divisão, a 12ª rodada, temos a equipe do Sul da América contra a equipe do Guarani de Fran. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou dupla chance, casa com empate, devolve aposta. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o sétimo palpite. Agora pelo Uruguai, a Liga Torneio Intermédio, a terceira rodada, temos a equipe do Juventude contra a equipe do Racing Montevideo. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o oitavo palpite. Agora pelo Brasil, o Brasileirão da Série B, a 11ª rodada, temos a equipe do Goiás contra a equipe do Volta Redonda. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o nosso nono palpite. Agora pela Europa, Liga das Nações da UEFA, Liga A final, temos a equipe do Portugal contra a seleção da Espanha. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou fora. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso décimo palpite. Agora pelo Peru, a Liga 1 abertura, a quarta rodada, temos a equipe do Juan Pablo contra a equipe do Melgar. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou fora. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Agora pelo Brasil, o Brasileirão da Série B, a 11ª rodada, temos a equipe do Atlético Paranaense contra a equipe do Atlético Goianiense. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou dupla chance, casa com empate, devolve aposta. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso 12º palpite. Agora pela Colômbia, primeira B, abertura quadrangular, quinta rodada, temos a equipe do Cúcuta contra a equipe do Real Candimmarca. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gol ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gol na partida. E vamos para o nosso 13º palpite.
Ainda pelo Uruguai, a Liga do Uruguai, torneio intermédio, a terceira rodada, temos a equipe do Nacional contra a equipe do Boston River. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 14º palpite. Agora pela Colômbia, primeira abertura quadrangular, terceira rodada, temos a equipe do Atlético Nacional contra a equipe do Santa Fé. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso 15º palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão da Série B, a 11ª rodada, temos a equipe do Remo contra a equipe do Operário. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Agora pela Colômbia, primeira abertura quadrangular, terceira rodada, temos a equipe do Júnior de Barranquilla contra a equipe do Independente Medellín. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Agora pela Colômbia, primeira abertura quadrangular, terceira rodada, temos a equipe do Once Caldas contra a equipe do Milionários. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. Esse daqui foram nossos 17 palpites deste domingo, dia 6 de junho de 2025. Se você gostou desse palpite e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.